Olá, eu sou Vera Borges, historiadora de formação, graduação, mestrado e doutorado pela UERJ. Eu sou credenciada pelo Prof. História, Unirio, e estamos aqui hoje no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, para gravarmos a segunda temporada de videocasts Prof. História. E eu divido aqui a bancada com uma colega. Olá, meu nome é Suzana Sesco, eu sou professora no Prof. História Unirio e esses videocasts são possíveis graças a um recurso FAPERJ, edital de apoio a programas de pós-graduação 2021. Bom podcast! Olá, eu sou Vera Borges, professora no Departamento de Turismo e Patrimônio na Unirio, sou credenciada pelo Prof. História Unirio. Estamos aqui iniciando a segunda temporada dos podcasts e estou aqui com duas companheiras que vão se apresentar. Suzana, por favor. Olá, eu sou Suzana Sesco, professora no Departamento de História da Unirio, professora do Prof. História Unirio. Estou muito feliz de estar nesse momento aqui com a professora Alessandra Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com minha colega, a professora Vera, e eu vou passar a palavra para a professora Alessandra se apresentar. Alessandra, bem-vinda. Olá, eu sou Alessandra Carvalho, sou professora do setor curricular de História do Colégio de Aplicação da UFRJ, também sou professora do núcleo UFRJ do Prof. História e durante 6 anos fui coordenadora nacional de bolsas do programa. É um prazer estar aqui falando com a Suzana e com a Vera hoje. Agradeço muito pelo convite. Nós aqui estamos muito felizes com a sua presença, Alessandra. Seja muito bem-vinda. Alessandra, quando você se apresentou, você disse que você foi coordenadora de bolsas. Esse é a nossa primeira pergunta para você. Nós gostaríamos de entender como é ser coordenadora de bolsas. Então, explica para o público quem é você, quem é a Alessandra como docente do Prof. História e como coordenadora de bolsas no período em que você atuou nessa função. Ok. Bom, eu sou professora do Prof. História desde a primeira turma, 2014. Então, eu fui credenciada no programa quando ele começou as suas atividades e, desde então, eu atuo como docente do núcleo do FRJ. Ao longo desses anos, eu trabalhei com algumas disciplinas e, principalmente, ensino de História e Historiografia. E, por conta da minha área de pesquisa, eu venho desenvolvendo nessa disciplina uma discussão sobre história do tempo presente e ensino de história e também o ensino de temas sensíveis e o ensino de história, né? Também fui, no núcleo da UFRJ, primeiro vice-coordenadora entre 2014 e 2016 e depois fui coordenadora do núcleo da UFRJ entre 2016 e 2018. Então, esse foi um caminho importante porque eu fui conhecendo o programa, né? Fui entendendo como funciona um programa em rede, como questões do núcleo devem ser tratadas e entendidas dentro de um programa de rede que vai ter outras universidades, que tem outras realidades. E aí, a partir de 2017, é que eu fui trabalhar na Coordenação Nacional de Bolsas, né? E aí, então, eu levo para a Coordenação Nacional de Bolsas essa experiência tendo sido coordenadora local, né? Tendo essa experiência já de 3 anos no funcionamento do programa. E aí, dentro dessa Coordenação Nacional de Bolsas, uma primeira tarefa, um primeiro passo foi entender como é essa política de bolsas para os programas profissionais, para os mestrados profissionais, né? Porque, embora seja, de alguma forma geral, a gente se insere no programa de bolsas da CAPES, há uma série de particularidades e de requisitos que funcionam para os programas profissionais. A partir da perspectiva do Prof. História, qual é a importância das bolsas de estudos para os estudantes? Como é que é feita essa seleção? Valores? O que você pode dizer para o público que está nos ouvindo? Quem sabe aqueles que são bolsistas ou querem ser bolsistas ou, de repente, vão se candidatar, né, à seleção que temos, porque esse é um ponto crucial. Isso pode ser decisivo ou não. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Com certeza, essa política de bolsas e a possibilidade de ter uma bolsa de estudo para o mestrado é muito importante para quem cursa o Prof. História ou para quem está querendo entrar no Prof. História, né? A gente tem uma história das políticas da CAPES em relação aos mestrados profissionais no que se refere a bolsas. Então, na turma de 2014, todos os alunos e as alunas, todos os discentes que eram professores da escola pública tinham bolsa. Depois isso foi mudando ao longo do tempo, né? Infelizmente, houve uma redução para 30% do quantitativo de alunos, então de 100% dos professores de educação pública que cursam Prof. História, passou para ter 30% das vagas gerais do curso, de cada turma, né? Então entra uma turma em 2016, 30% do número de matriculados é o que a gente tem de bolsas. E isso se manteve até os dias atuais. O que aconteceu depois foi que a CAPES estabeleceu que só poderiam ter bolsas os professores de escola pública aprovados em estágio probatório. E isso limita o número de pessoas que pode ter acesso à bolsa. E essa foi uma decisão da CAPES contra a qual a gente sempre se colocou. Porque a gente entende que uma vez que a pessoa está dando aula numa escola pública, ela pode ter acesso à bolsa, às vezes ela está perto de completar um estágio probatório, ou então ela é uma professora, uma pessoa contratada, né, um professor ou uma professora contratado de uma escola pública. E muitas vezes ela não é efetiva porque determinado estado ou determinada área de um estado não promove concursos públicos. Então, durante muitos anos, essa pessoa é um professor ou uma professora contratada, né? Então, essa foi uma questão que a gente sempre se colocou contra, porque a gente acredita que, uma vez que você dá aula em escola pública, como professor e professora de história, você tem que ter o direito a essa bolsa. E ela é muito importante porque, além de qualquer curso ter custos, né? Os nossos professores e as nossas professoras que são discentes do Prof. História, muitas vezes moram longe das universidades onde eles fazem os seus cursos. Então, num programa como o Prof. História, que está em 39 universidades, em muitos estados do Brasil, a gente tem relatos, por exemplo, de pessoas que viajam 600 quilômetros para fazer as disciplinas. A gente tem relatos de pessoas que têm que dormir, né, pernoitar numa cidade para fazer as disciplinas. E aí, quando você não tem essa bolsa, fica muito mais difícil você persistir no curso, né? Porque você já tem que estar em sala de aula, trabalhando como professor e professora. Aí você tem que vir e fazer as disciplinas, né? E muitas vezes você tem um custo de transporte, às vezes transporte e hospedagem, né? Então, eu acho que a bolsa é fundamental para que os professores e as professoras consigam ter melhores condições para fazer o Prof. História. E muitas vezes também é isso, é compra de livros que a gente sabe que é importante, nem tudo está disponível na internet. E, por fim, a gente sabe pela experiência, né, desses agora 11 anos do Prof. História, que muitas proposições didáticas que os professores fazem, né, no final do curso, como parte da sua dissertação, também implicam custos. Né? Às vezes você edita um livro, às vezes você faz algum tipo de material didático, às vezes você tem um material que é feito para a internet, um material audiovisual, e a bolsa também é importante. Muitos dos nossos discentes utilizam também essa bolsa para poder fazer a sua proposição didática, pensar na edição desse livro, na edição de um documentário, enfim, né? Então, eu acho que a bolsa é fundamental para que a pessoa tenha um pouco mais de condições de fazer esse mestrado e agora doutorado, que está começando, e fazer bem e dar conta dos custos que é essa formação continuada. Os doutorandos que estão entrando vão ter bolsa? Então, os doutorandos que estão entrando vão ter bolsa também de 30%, o que é uma coisa que a gente sempre luta para aumentar esse percentual. Tem um outro elemento dessa política de bolsas que não é exatamente uma política porque ela não está escrita numa portaria da CAPES, como é essa questão de 30% de bolsas para os alunos e com professores de escola pública com estágio probatório finalizado.
A partir de 2016, 2017, começou a crescer o número de núcleos na UFRJ que tem algum tipo de política de ação afirmativa. Então, a gente começou a ter cotas para pardos, pretos indígenas, né? Dependendo do núcleo, você vai ter cotas também, por exemplo, para mulheres que tiveram filhos recentemente. Desde 2016, 2017 para cá, quando essa questão das políticas de ação afirmativa começaram a crescer, a gente também fez sempre, junto à coordenação da DED, né, que é a Divisão de Educação à Distância, a qual a gente está subordinada, a gente sempre fez um tipo de reivindicação de que os bolsistas, os alunos de cotas tivessem bolsas. E em alguns anos a gente tem mais sucesso, né? A gente consegue, dentro do orçamento da CAPES, garantir as bolsas para os cotistas, para as cotistas, mas isso não é uma coisa que está numa portaria da CAPES. Então, isso sempre depende de como está o orçamento federal, de como está o orçamento da CAPES, né? Agora, isso eu acho que é uma questão importante também, que a gente sempre buscou também transformar numa política oficial da CAPES, né? Em alguns anos, a gente teve sucesso em garantir essas bolsas para além do 30%, bolsas direcionadas, né, para cotistas, e a partir, enfim, dos últimos 3 concursos, eu acho, a gente teve uma seleção diferenciada, que é uma seleção voltada para professores indígenas de escolas indígenas e professores quilombolas que dão aulas em escolas quilombolas também. E aí a gente também fez, enfim, um pedido especial para que os alunos aprovados nessa seleção diferenciada também tivessem bolsa, né? Mas nesses 2 casos, das cotas e da seleção diferenciada, o êxito dessa reivindicação, enfim, depende muito de como está o orçamento da CAPES e de como a gente consegue equacionar isso. Mas que também é muito importante para que essas pessoas consigam fazer um bom curso, né? Consigam acompanhar o curso, estar presente nas aulas, enfim, desenvolver a sua pesquisa. Não basta entrar, tem que permanecer. Não basta entrar. Alessandra, por tudo isso que você falou, pela importância das bolsas, como no seu tempo como coordenadora de bolsas, o que você fazia? Qual era a atribuição da coordenadora de bolsas? Qual era a interlocução com a CAPES? O que era possível fazer ou não para que essas bolsas aumentassem ou permanecessem, para que a gente tentasse consolidar essa questão junto à CAPES? O trabalho da Coordenação Nacional de Bolsas do Prof. História, ele tem um volume maior de tarefa no início de cada ano, quando a gente tem a entrada das turmas. Então, nesse momento, você acompanha todo esse processo de seleção, né? Depois, a gente acompanha esses professores que entraram e quem é apto a receber a bolsa, ou seja, quem cumpre os critérios exigidos pela CAPES. A partir disso, a gente fazia, né? Eu saía 2 anos. A gente fazia um levantamento que a gente enviava para a CAPES com o quantitativo de cada núcleo, quantos alunos foram aprovados naquele núcleo, e a gente fazia a distribuição geral das bolsas, né? Então, a gente tinha que enviar para a CAPES uma documentação de que a gente tinha tido um número X de matrículas e aquilo correspondia, portanto, a um número X de bolsas, e, além disso, a gente sempre enviava o nome de todas as pessoas que entraram por políticas de ação afirmativa e seleção diferenciada e, oficialmente, pedia bolsas também para esses alunos. A partir disso, tinha uma análise da CAPES, da documentação que a gente enviava com esses dados e a definição, então, de quantas bolsas a gente teria, correspondendo ao critério de 30%. A partir disso, a gente fazia, e eu digo a gente porque eu sempre fiz isso muito com a coordenação nacional. E, no caso, foi o Luiz Resnick que eu participei quando ele foi coordenador acadêmico, né, nacional. Então, a gente fazia a distribuição das bolsas e colocava 30% para cada núcleo. Transmitia para os núcleos, então, quantas bolsas os núcleos iam ter. Houve várias vezes em que os núcleos receberam uma quantidade de bolsas e não conseguiram preencher
essas bolsas. Por quê? Porque muitos dos seus aprovados eram professores de escola pública, mas contratados. Então, o núcleo recebia 5 bolsas, mas ele tinha 3 pessoas que cumpriam o requisito da CAPES. Então, essas 2 bolsas voltavam para mim e a gente redistribuía essas bolsas para outros núcleos, né? A gente não devolvia a bolsa para a CAPES porque a gente tinha direito para a bolsa. É 30% do número de matrículas. Mas a gente não conseguia que todos os núcleos direcionassem a bolsa para os seus alunos. Então, a gente usava critérios como, por exemplo, perceber onde a concorrência tinha sido mais alta. Então, núcleos que você tinha 30 pessoas por vaga, né? Então, a gente pensava alguns critérios. Também as notas mais altas recebidas, porque a sua classificação nacional, né, a classificação no exame de seleção nacional, ela define quem tem direito à bolsa ou não. Então, a gente também usava esse critério para redirecionar essas bolsas. Uma vez feito isso, então a gente ia para o processo de cadastramento das bolsas no sistema. E eu acompanhava tudo isso. Então, entre janeiro e abril, era o espaço temporal para você fazer todas essas tarefas. Depois disso, ao longo do ano, a gente acompanhava as bolsas e fazia substituições quando era necessário, sempre em contato com as coordenações locais que nos avisam quando uma pessoa, por alguma razão, desiste do curso, ou uma pessoa não termina o curso, então a gente faz esse acompanhamento. Então, a Coordenação Nacional de Bolsas, ela tem um trabalho mais intenso entre janeiro e abril, digamos assim, né? Alessandra, o Profhistória é composto por universidades federais, estaduais e uma privada. Todas as universidades, independentemente, recebem o mesmo quantitativo de bolsa, certo? Sim. Dependendo do seu número de vagas, você tem direito a 30%. Se você tem todos os alunos matriculados, né? Se você preencheu todas as vagas que você disponibilizou no edital, com matrículas efetivas, você tem 30%. Né? Isso não altera. A questão é que, às vezes, a pessoa que entra, ela ainda está cumprindo estágio probatório. Então, aí, ela não consegue a bolsa. Né? Ela não tem direito à bolsa. Mas todas as universidades têm o mesmo quantitativo. Ok, obrigada. Professora Alessandra, ouvindo a sua resposta, ficamos muito impressionadas com o volume de detalhes e de variantes. E é um ir e vir com as coordenações locais. Você já está afastada há algum tempo, 2 anos. Quais são as mudanças que você acredita que sejam importantes, que possam vir desse duplo lugar que você tem, que é um lugar de alguém que esteve nos bastidores das bolsas e que sabe todas essas contas, planilhas, eu imagino, deve até sonhar ou ter pesadelos com isso. E aquilo que pode vir, para além daquela coisa, todos os alunos tenham bolsa, tem mais do que isso por trás. Que mudanças poderiam ser pensadas, ou poderiam vir, ou da sua condição, desse duplo olhar que agora está de fora? Você é mais um dos soldados aí do Profhistória que está. O que você fala dessas mudanças para a gente? Eu acho que o programa completou 10 anos ano passado. Como mestrado, e agora é uma etapa nova, que é a etapa do doutorado, e que traz uma novidade que eu acho que vai ser importante depois para a gente inovar no mestrado, que são, por exemplo, que é a oportunidade de disciplinas compartilhadas como parte do curso. A gente tem isso no mestrado, mas o mestrado é basicamente presencial, e até onde eu estava acompanhando mais de perto, a gente não tinha conseguido efetivamente fazer uma oferta nacional de disciplinas compartilhadas no mestrado. E isso é muito rico, porque você junta numa mesma turma professores que estão em realidades escolares muito diferentes, realidades espaciais muito diferentes. E essa troca, ela não só traz a diferença, mas ela traz o que é comum, que é importante a gente saber também o que atravessa, o que está atravessando o ensino de história de norte a sul do Brasil. Né? Então, eu acho que essa é uma coisa que o doutorado se propõe a intensificar, e eu acho que vai também reverberar no mestrado. O que eu penso também que nos próximos anos é uma tarefa, inclusive para a gente que é docente do Profhistória, é pensar em termos de temas e de materiais, de proposições didáticas. O que a gente já construiu
e como que a gente pode inovar no que nós já fazemos, né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, uma tarefa de levantar. A gente tem muitas dissertações que vão tratar sobre temas, por exemplo, relativos à história indígena. Muitas dissertações que tratam sobre questões ligadas ao pós-abolição ou às populações negras de uma forma mais ampla, né? E eu acho que é importante a gente começar a pensar qual é o estado da nossa arte no Prof. História e como que a gente pode dar um passo adiante na nossa produção sobre esses temas e sobre outros temas, né? Então, eu penso que a discussão do doutorado vai ajudar muito a gente pensar o mestrado também, porque essas teses que virão com um doutorado e que vão ter mais tempo para ser elaboradas com maior profundidade, também podem apontar inovações para o nosso mestrado, né? E a gente tem um grande desafio que eu acho que permanece, que é a gente conhecer a nossa própria produção. Eu acho que tem um desafio de como a gente ler mais a nossa produção, a gente que é docente do curso e que vive numa vida louca de muita coisa que faz, mas também os professores que são discentes, como a gente pode conhecer a nossa produção. A gente tem que conhecer a nossa produção para, de fato, não repeti-la, para, de fato, dar um passo adiante daquilo que os mestrandos de 2014, 2016, 2017, eles já produziram. Eu acho que tem uma tarefa da gente se conhecer e da gente estreitar os nossos laços mesmo. De alguma maneira o podcast, a ideia é essa, porque a visibilidade é muito grande. Trabalhamos muito, né? Mas precisamos conhecer aquilo que produzimos entre nós, né? Conversarmos mais, dialogarmos mais. Alessandra, com essa importância das bolsas, esse estímulo que você mencionou, que a bolsa é para o aluno do Prof. História, que é professor da rede básica, e agora com o crescimento do curso, que é um crescimento que já vem, como o Luiz já mencionou, é um crescimento que vem e chegou a 39 instituições, agora é um programa nota 5, com doutorado. Você acha que nós conseguiremos articular outras agências de fomento? Quem até hoje patrocina ou promove o financiamento do Prof. História e dos outros programas profissionais? E como é que você vê a perspectiva de outras injeções financeiras no curso para consolidar, melhorar, ampliar eventualmente o número de bolsas? Para além da CAPES. A CAPES é a nossa agência principal, né? Mas, como você colocou, existem outras possibilidades, porque a CAPES ela tem dado as bolsas, enfim, ela distribui as bolsas para a gente e também um determinado valor por aluno, e aí o financiamento básico, né? Mas a gente sabe que um programa de pós-graduação, enfim, demanda, né, muitas outras iniciativas. A gente percebe, trabalhando, né, como na Comissão Acadêmica Nacional durante muito tempo, que agências estaduais também têm estado muito presentes e que há também uma aproximação e muitas vezes projetos conjuntos entre programas de pós-graduação acadêmicos que têm outras agências de financiamento também e o Prof. História, né? E isso eu acho bastante interessante e tem possibilitado também essas trocas entre as pós-graduações acadêmicas e o Prof. História. Em relação às bolsas, ao longo do tempo que eu fiquei como coordenadora nacional, houve alguns poucos casos de bolsas que são concedidas por agências de fomento estaduais, até porque o programa profissional ele é muito pouco conhecido, né? Então, tem uma distância aí entre a universidade, o programa acadêmico, que é mais conhecido, por exemplo, por uma secretaria de educação, do que o programa profissional, né? E nesse sentido, eu acho que sempre a gente também tentou fazer ou negociar com a CAPES ou pedir para a CAPES, não haveria como fazer essa aproximação com secretarias estaduais e municipais.
porque elas podem também, com a quantidade de material que a gente tem produzido, com as experiências que a gente tem produzidas, esse material pode ser muito utilizado por elas, né? E eu sei, por exemplo, de professores formados pelo Prof. História, que hoje ocupam lugares de formadores nas redes, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, que eu acompanho melhor, porque é onde eu dou aula e conheço mais os alunos, existem alunos na Secretaria de Angra dos Reis que são formadores de professores hoje. E a gente sabe que ter cursado Prof. História foi a etapa, foi o passo para você se transformar num formador. Então, eu acho que tem teria ou a possibilidade de ter um trabalho com essas secretarias municipais e secretarias estaduais, porque, de fato, a gente tem muita reflexão muito ligada à sala de aula, né? E muito material produzido. Então, talvez, pensando em financiamento, a possibilidade de você estabelecer convênios com secretarias municipais, com secretarias estaduais, que, ao fim e ao cabo, são o nosso objetivo, né? O objetivo, de fato, é que não só o professor que cursa o Prof. História modifique a sua aula, e a gente sabe que isso acontece pelo que eles nos contam, mas que isso possa ser conhecido por mais gente, que isso possa ser compartilhado nas escolas, né? Então, eu acho que, pela potencialidade daquilo que a gente tem produzido, também essa aproximação com secretarias municipais e secretarias estaduais, que é onde você também tem a produção de materiais didáticos, né? Você tem a produção de materiais de formação de professores. Eu acho que é um caminho ainda que a gente trilhou pouco, não porque a gente tenha feito mal, mas também porque os programas profissionais, inclusive dentro da maioria das universidades, são programas menos conhecidos pelas reitorias, são programas menos conhecidos pelas autoridades da universidade, e, às vezes, eu acho que isso limita um pouco o alcance que a gente pode ter. Professora Alessandra, vamos falar um pouquinho do cotidiano de um aluno de pós-graduação, principalmente daquele aluno de pós-graduação que atua na educação pública. Nas primeiras turmas, nós tínhamos um percentual, né, de alunos das escolas públicas que atuavam. Hoje em dia, as escolas particulares, os próprios editais já estão, né, prevendo isso. Na sua condição de alguém que atuou efetivamente em relação a essa política de bolsas no Prof. História, ocupando um cargo, inclusive, e na condição de professora, não basta entrar no Prof. História, tem que permanecer. E não basta apenas receber a bolsa. Nesse cotidiano e nessa realidade, que não é uma realidade fácil da educação básica, e você vive isso também quando está no colégio de aplicação, o que você diria para quem está nos ouvindo de alertas ou então questões que são importantes de serem observadas quando a gente pensa num cotidiano? Entrou, né, aquele momento que a gente sempre brinca, os dois grandes momentos quando a gente entra numa pós-graduação é quando a gente é aprovado e depois quando a gente defende, porque o meio do caminho um monte de coisa acontece, tem disciplina, tem colega, né, tem um monte de coisa acontecendo. O que você diria desse cotidiano para esse pós-graduando? A primeira coisa que eu diria é que tem uma dificuldade inicial quando você, de alguma forma, retorna a uma atividade da universidade de formação. Tem um momento inicial, se você ficou muito tempo afastado de um curso regular da universidade, porque a gente pode não ficar afastado totalmente, né? Você pode comparecer a eventos da universidade, mas outra coisa é quando você volta como um estudante, como um discente, de uma forma sistematizada. Então, eu acho que tem uma dificuldade inicial, que é a dificuldade de todos nós quando a gente começa um curso de formação, né? É uma dificuldade de se apropriar dos textos que a gente vai ler, é uma dificuldade de se apropriar de uma forma autoral dos textos que a gente vai ler. Nós, que somos professores da educação básica, tem uma outra dificuldade que eu vivo até hoje, quando eu vou, por exemplo, escrever um texto para publicar numa revista. Porque a nossa escrita é uma escrita para um aluno da educação básica. Então, tem uma dificuldade inicial da gente colocar de lado um pouco essa escrita voltada para alunos da educação básica e ir aprendendo uma escrita acadêmica ou uma escrita de um trabalho de pesquisa. Então, eu acho que a primeira coisa é não se assustar com as dificuldades que a gente tem quando entra
e tem que fazer 2 disciplinas, e aí você tem que ler os textos sobre aquela disciplina, às vezes autores que você nunca viu. Às vezes você está nos últimos anos estudando outras coisas, estudando para dar aula, e agora você vai estudar de outra forma. Então, eu acho que tem uma aprendizagem inicial quando a gente começa esse curso. E a gente tem que recolocar as nossas habilidades, a nossa experiência como professor da educação básica, agora na universidade. Por outro lado, é um caminho que a gente vai construindo, que é possível construir, e que é possível aprender, e que é possível, principalmente ao longo do primeiro ano, você ir se encontrando dentro disso. E você, de fato, começa a pensar na sua ideia, a pensar na sua pesquisa, você começa a encontrar o seu rumo, a encontrar aquilo que você quer estudar, alimentado pelas suas experiências de sala de aula. E o que eu acho que é importante dizer sobre o Prof. História é que essa experiência e esse conhecimento da prática, eles têm lugar dentro do Prof. História, né? A grande questão não é colocar de lado o que você sabe, o que você aprendeu, a sua experiência. O grande desafio é colocar isso para dialogar. Isso é para dialogar com conceitos, com ideias, com alguém que pesquisou alguma coisa que você está querendo pesquisar. E isso é possível, né? O que eu acho importante é construir esse diálogo e essa dinâmica, que é a sua experiência da sala de aula, é aquilo que você viveu no dia anterior, é aquilo que o seu aluno, a sua aluna te colocou no dia anterior, que você traz para a sala de aula e você vai coletivamente dar isso, analisar uma situação aparentemente banal ou comum de sala de aula sob outra perspectiva, de uma maneira mais aprofundada, que inclusive te prepara para essa próxima situação na sala de aula. Então, para quem quer fazer o Prof. História, para quem quer conhecer o Prof. História, para quem pensa no mestrado e para quem está no mestrado, é pensar que é um caminho construído em que as suas experiências e os seus conhecimentos como professor e professora são muito importantes e vão ganhar, inclusive, uma outra cor e uma outra profundidade, densidade em diálogo com os professores, com os textos e com os colegas também, né? Eu acho que isso que também é a riqueza que quem dá aula no Prof. História também percebe, né? De situações do ensino de história que você não conhece, situações do ensino de história que você nunca ouviu falar, ou que são muito desafiadoras, e que você vai pensando coletivamente junto como é que se resolve, como é que se pensa sobre isso. O que está acontecendo em sala de aula, né? Com esse jovem, com esse aluno, nessa escola, enfim. Então, eu acho que é uma... Eu gosto muito do Prof. História, eu acho que os nossos discentes gostam muito quando terminam, porque o caminho é trabalhoso. Sim. Não é fácil para ninguém. Mas você deu uma resposta que é uma injeção de ânimo para quem está ouvindo. Eu acho que é, sim. Você é uma entusiasta. Eu sou uma entusiasta porque a gente também já fez um mestrado e um doutorado. No final, a gente fala, a gente sobrevive. Quando você estuda alguma coisa que te move... Apesar das dificuldades, quando você termina, vem uma satisfação mesmo de ter chegado lá. Tipo, eu queria saber sobre isso, eu queria estudar isso. E agora eu sei, né? Eu consigo saber, pensar. Então, eu acho que é muito gratificante para a gente que é professor, mas também para quem termina o curso. Os resultados costumam ser muito bons, né? Os resultados são bons e reverberam imediatamente na sala de aula. Essa é o não quantificável do Prof. História. Aquilo que eu li um texto sobre isso, eu vou mudar uma atividade na minha sala de aula por causa desse texto. Mas isso a gente nunca vai quantificar, né? Mas está mudando o ensino de história naquela atividade, enfim, naquela mudança, né? O professor fala, vou usar isso agora na minha sala de aula. É o não quantificável do Prof. História, mas que é muito importante também. Alessandra, você está aqui nos falando que você é professora do Prof. História desde a primeira turma, desde 2014. Você foi coordenadora de bolsas, você foi coordenadora de um núcleo local aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, você acompanhou toda a trajetória do curso. O
que você pode dizer que mudou nesse período? O que você acha que... quais foram as principais mudanças que você presenciou nesses 10 anos de Profistória? Eu acho que o programa foi sendo construído ao longo desses 10 anos de uma forma muito cuidadosa e consequente. Nunca houve algum tipo de decisão quanto à ampliação da rede de núcleos, quanto à criação do doutorado, que não fosse uma discussão ampla e alguma coisa bem planejada, sempre em acordo e diálogo com a CAPES. Né? Eu acho que ao longo dos 10 anos, a gente foi primeiro a gente foi descobrindo muita coisa sobre o ensino de história, né? Sobre essa diversidade enorme que, por exemplo, nos congressos do Profistória, a gente tem a possibilidade de entender melhor. Depois, eu acho que o programa foi amadurecendo, inclusive no diálogo com os professores. A gente foi precisando entender também o que nós, como núcleos, como docentes, temos que fazer para que as dificuldades que os professores vão sentir quando eles voltam para a universidade para fazer um projeto de pesquisa, uma pesquisa, como que nós temos que nos modificar para também poder orientá-los e poder fazer um curso que seja um curso onde todo mundo entra, onde todo mundo se coloca, onde todo mundo consegue terminar as disciplinas. Eu acho que isso foi muito importante e ainda é uma questão que agora no núcleo da FRJ, né, que eu estou nos últimos 2 anos, é uma questão que é importante de prestar atenção. Lá em 2015, por exemplo, eu dei a disciplina de seminário de pesquisa, que era a disciplina, né, onde você vai construindo o projeto do mestrando e da mestranda. Voltei a dar essa disciplina agora no ano passado, e é uma outra disciplina. Por quê? Porque seminário de pesquisa para fazer um projeto no Profistória com estudantes que não fazem um projeto de entrada no mestrado, demandou que eu aprendesse, que eu lesse outras coisas, e que eu aprendesse outro tipo de aula, que eu fizesse outro tipo de aula, de forma que eles pudessem fazer um projeto de mestrado. Né? É diferente quando você faz uma pós-graduação que você já entra com um projeto. Então, você tem outra discussão quando o projeto já está todo lá. Quando você tem pessoas que, às vezes, têm 5, 10, 15, 20 anos que não fazem um estudo sistemático, né? Que estão afastados dos procedimentos de pesquisa há muito tempo, você teve que procurar. E eu acho que muitos núcleos fizeram isso. Tiveram que aprender como ir construindo junto com os estudantes um projeto de pesquisa. Então, eles pensaram disciplinas específicas que tinham no primeiro semestre, que já ajudavam a pensar um projeto de pesquisa. Qual é a melhor forma de dar a disciplina de seminário de pesquisa, né? De uma maneira que, ao longo desse semestre, os alunos consigam, ao final, ter um projeto. Né? Às vezes, é a primeira vez que a pessoa vai fazer um projeto de pesquisa na vida dela. Então, é diferente de quem está fazendo um mestrado acadêmico ou um doutorado acadêmico. E isso eu acho que foi uma transformação ao longo do tempo. Como, de fato, você pode colaborar e atuar junto com esse professor para que ele seja, de fato, um pesquisador ali no tema dele. Né? Acho também que, ao longo do tempo, a rede foi se diversificando muito e foi se transformando no sentido de incorporar experiências de universidades que são mais recentes, que foram universidades criadas há pouco tempo, universidades estaduais, federais e particular, porque cada uma também vai ter uma dinâmica. Pensar que, muitas vezes, o Profistória, em uma determinada universidade, vai ter um peso, um espaço que nas outras universidades ele não tem. Então, a rede também precisou amadurecer para, de alguma forma, construir procedimentos comuns, mas que deem conta de uma enorme diversidade entre a UFRJ e uma universidade que foi criada há 5, 6, 7 anos, né? Ou 10 anos, de uma universidade que é muito grande, uma universidade que é menor, né? De uma universidade que já tem cursos de pós-graduação há mais tempo e uma universidade em que a pós-graduação está começando. Então, a rede também precisa se adaptar e precisa arranjar uma maneira de
construir procedimentos comuns, mas respeitar a diversidade dos alunos, a diversidade espacial, a diversidade de formação dos professores, enfim, né? E eu acho que, de alguma forma, isso está sendo feito ao longo do tempo, está sendo buscado, né? Sim, eu acho que a gente tem conseguido, eu acho, incorporar essas variáveis para deixar o curso equilibrado. Professora Alessandra, ao longo das suas respostas, você tocou num ponto importante, que é a ideia de um programa em rede. Falar de um programa em rede significa falar de programas que estão estabelecidos dentro de universidades. E a minha pergunta ela vai muito nesse sentido. As universidades realmente já compreenderam esse papel dos programas em rede, que são muito diferentes dos programas quando eles são, né, pelos diferentes cursos que você tem. Qual seria essa relação das universidades diante dessa realidade de um programa de rede em relação aos docentes e em relação aos discentes, né? Então, esse é um fio, né, bastante tênue de uma relação. E aí eu gostaria da sua experiência, e eu imagino isso potencializado com o Brasil, com essa diversidade que a gente tem de norte a sul. O que você poderia dizer para a gente nesse sentido? Estou pensando. É uma pergunta desafiadora. Então, tão desafiadora quanto um programa em rede. Ao longo do tempo, quando a gente começou o programa em 2014, ele era quase desconhecido mesmo. E não só o programa era desconhecido, tinha a questão de ser um programa de pós-graduação profissional. Então, na nossa área, historicamente, um programa profissional não é visto como um programa de uma qualidade acadêmica, de uma produção acadêmica, de uma inovação acadêmica, como os programas acadêmicos. E esse é um desafio permanente. Eu nunca tive uma posição de achar que isso estava dado. Eu acho que isso é uma conquista e eu acho que isso é uma construção. Então, conforme o Prof. História foi se construindo, mais pessoas foram conhecendo o Prof. História dentro das universidades. Mas é claro que essa informação sobre os programas profissionais e a relação que pró-reitorias, que autoridades estabelecem com os programas profissionais é muito localizada. Vai depender, por exemplo, também de quais são os professores que estão no Prof. História, quem forma o corpo docente na Universidade X, na Universidade Y, né? Então, é uma relação muito variada que eu acho que é construída ao longo do tempo. Então, quando você faz um congresso do Prof. História em determinada universidade, e vai o reitor da universidade, vai o pró-reitor de uma universidade, vão outros professores, você vai conhecendo também o que é um programa profissional. Além disso, ao longo do tempo, são muitos professores fora do Prof. História que são convidados, por exemplo, para participar de bancas do Prof. História. E isso também é um caminho de aproximação. Porque é um caminho de conquista mesmo para o ensino. Não é só porque é um programa profissional. É uma questão do ensino de história, que em vários institutos ou departamentos de história recebem menos atenção do que, por exemplo, a formação para pesquisa. Então, eu acho que são várias questões envolvidas nesse mestrado profissional, no mestrado profissional de ensino, né, na área de história. Eu acho que, apesar disso, ao longo do tempo, mais pessoas têm se aberto para conhecer o mestrado profissional e para fazer uma interlocução com o ensino de história, né? Nesse sentido, eu sou otimista, mas eu sou uma otimista com uma perspectiva de que, na nossa área, por outro lado, a tradição acadêmica é muito forte e ela ainda continua estabelecendo as distinções. Então, quando eu encontro um limite em determinada pessoa ou determinado órgão da universidade em relação ao profissional, isso, para mim, sempre foi, bom, vamos contornar, vamos ver como a gente consegue avançar, apesar de algumas resistências que existem. E eu acho que, enfim, a gente tem que produzir, as pessoas têm que estar aí,
produzindo, os nossos ex-alunos têm que estar aí trabalhando, têm que estar formando outros professores, fazendo doutorado, porque, por outro lado, no final das contas, o que interessa são os alunos que a gente tem como discentes, que vão sair, e o que eles produzem. Que eu, por exemplo, como eu dou aula na educação básica, eu vou para uma banca do Prof. História, é muito comum que eu já use na minha sala de aula alguma coisa que foi produzida no Prof. História. Então, eu acho que as resistências, elas são menores, as relações dentro da universidade também vão sendo construídas e vão superando resistências iniciais ou algum tipo de preconceito em relação a isso. Com o doutorado, eu acho que a gente vai dar um salto mesmo na produção da reflexão sobre o ensino de história, porque o mestrado é um tempo muito curto. Eu acho que o doutorado tem realmente esse potencial de inovação mais acentuado, né? E vai sempre ter algumas pessoas que não vão estar com a gente, mas faz parte. A universidade é assim também. Não tem um ambiente utópico onde todo mundo vai dar o ensino de história a relevância e a importância que a gente acredita que ele tem. Mas cada vez mais gente está se aproximando dele. Eu acho que isso que é importante também numa perspectiva temporal. Eu vou usar um clichê agora. O caminho vai se fazendo com o andar, né? O programa já tem 10 anos, mas ele está sempre em construção, em reconstrução e em diálogo para se adaptar, se inserir. Não vai ocupar o espaço de ninguém, mas está construindo o seu próprio espaço dentro das universidades. Eu me lembro que quando ele começou, uns 2, 3 anos depois, eu fui num seminário de meio termo, né, da CAPES, que os profs eram avaliados. Então, a gente foi avaliado por uma professora de outro prof, que ela viu o nosso relatório, ela falou, olha, eu olhei algumas proposições didáticas de vocês e eu achei ainda muito acadêmicas. E eu falei, é verdade, a gente também está aprendendo. Porque na primeira turma, quando perguntava como é que é a proposição didática, a gente foi aprendendo. Quais as proposições didáticas que podem ser feitas? É isso mesmo. A gente não tinha uma experiência anterior de um mestrado profissional em ensino de história para a gente aprender, para a gente ver. E porque nós nos formamos em mestrados e doutorados acadêmicos. Então, né, tanto que quando alguém se candidata para o Prof. História e tem essa formação profissional, eu falo, gente, essa pessoa tem um lugar que nenhuma de nós três, por exemplo, aqui temos. Exatamente. Porque nossas pós-graduações foram feitas, né, de forma acadêmica, né, então, e não profissional. Nós ainda estamos aprendendo também com esse percurso. Certeza, com certeza. E agora a gente vai começar a aprender de novo com o doutorado. Exatamente. Alessandra, muito obrigada. Eu acho que essa conversa com você trouxe informações fantásticas para futuros alunos, para alunos que já estão conosco. Nós queremos te agradecer muito a sua disponibilidade, estar aqui falando da sua experiência, falando do curso, o quanto você foi importante na coordenação de bolsas e como professora. É uma alegria te ter aqui. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu fico muito feliz também de poder ter falado sobre essa experiência, que foi um momento para eu parar e ficar pensando também, né, nos 10 anos. E eu agradeço mesmo. Alessandra, quero me despedir de você, que muito bom recebê-la aqui. Venha sempre, as portas da Unirio estão abertas para você. Parabéns pela sua trajetória e pelo trabalho que você fez e pela dedicação. E aí, só para terminar, qual é teu sonho para o Prof. História? Se pudesse fechar aqui os olhos e contar o que você sonha para o Prof. História. Você tem sonhos ou você já realizou todos? Fala para a gente. Realizar todos eu ainda não realizei, mas eu acho que um sonho seria a gente conseguir dar para os nossos alunos maior visibilidade sobre o que a gente já produziu. Eu acho que muitas vezes, quando eles entram e elas entram, eles ficam, o que é uma proposição didática? Como é que eu faço? E a gente tem, por exemplo, mais de 1000 dissertações de mestrado. Então, eu acho que é um trabalho longo, que é um trabalho que demanda muito esforço, mas o meu sonho é que a gente consiga expandir ainda mais o conhecimento sobre o que a gente tem produzido, a informação sobre o que a gente tem produzido para chegar na sala de aula. Né? Que a gente consiga também, e talvez isso dependa, não só de você disseminar a dissertação, mas a gente precisa pensar formas
de divulgação científica do que a gente está produzindo. Eu acho que isso, os professores iam ficar bem felizes, assim, os professores da educação básica iam ficar bem felizes de ter um site, assim, um repositório, você vai lá, enfim. Mas é um sonho, a gente vai construindo. Valeu, então. Obrigada. Nada, gente. Obrigada, Alessandra. Obrigada, pessoal.